Este é o Famílias em Paz, um devocional em áudio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil para a sua família. Culpa e medo. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: "Onde você está?" Ele respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi." Gênesis 3, do 8 ao 10. E viveram felizes para sempre. Toda vez que eu sou convidada a falar sobre casamento nas nossas igrejas, gosto de citar essa frase tão comum aos contos de fadas. Lembrando que essa é mais uma expectativa que criamos em relação ao casamento e que nos contos é possível, porque o Felizes para Sempre acontece com a cerimônia de casamento, onde todos estão bem vestidos, trabalhados na make-up e não na rotina natural e necessária do casamento, com seus pontos altos e baixos. Fato é que a felicidade é alcançada sempre que nos lembramos de que não somos felizes o tempo todo, mas que desfrutamos de momentos felizes que nos fortalecem para os momentos difíceis. Pensando nisso, precisamos estar atentos às diversas situações que podem acontecer ao longo da nossa vida, dentro do nosso relacionamento conjugal. Muitas vezes, nossos relacionamentos podem ser abalados por causa da culpa e do medo que carregamos. A culpa pode ser uma consequência imediata da desobediência. Leia o texto em voz alta, atentando para a reação de Adão e Eva. Embora o texto não utilize a palavra culpa, mas o fato deles reconhecerem que estavam nus está ligado ao reconhecimento da desobediência que os fez compreender que haviam errado. Perceba que antes de pecarem, eles estavam nus na presença um do outro e do próprio Deus e não sentiam vergonha, mas quando desobedeceram, tornaram-se conscientes da nudez e tiveram medo. Muitos casais vivem sob o peso da vergonha, da culpa e do medo, talvez por causa de um pecado não confessado ou por escolhas do passado que hoje trazem sofrimento para a pessoa e acaba refletindo na vida do casal e da família. Quando olhamos para o texto, mais uma vez a voz de Deus ecoa na criação. Onde estás? A voz de Deus muda a história e a vida das pessoas. A voz de Deus é o instrumento capaz de dar a vida à criação. Como temos falado nesse devocional, haja luz e houve luz. Mas esta mesma voz que produz e dá vida para Adão e Eva tornou-se fonte de temor. Sabe por quê? Porque uma única pergunta expôs a culpa e o medo diante de um erro. Mais ou menos o que sentíamos quando ainda crianças fazíamos algo que os nossos pais tinham dito para não fazer. Quem nunca correu ou se fez de desentendido ao ouvir a mãe perguntando: "Quem fez isso?" A palavra de Deus nos apresenta o Deus que fala e que precisa ser ouvido, mesmo quando a sua voz expõe nosso pecado. Ao olharmos para a história do povo de Deus, podemos ver que o sucesso da jornada não dependia da força do povo ou da liderança de Moisés, mas em ouvir o que Deus dizia. E nós sabemos o que acontece quando nos desviamos da voz de Deus. Precisamos lembrar que o falar de Deus para nós não é só passar informações, mas é relacionamento que nos aproxima dele e da sua vontade. Em João capítulo 16, Jesus afirma que nos enviará o Santo Espírito, e que quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no verso 13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Hoje a voz de Deus ainda pode ser ouvida através do seu Santo Espírito. Ele nos ajuda a entender como a graça e a misericórdia de Deus nos capacitam a ser cônjuges segundo a vontade dele, mesmo sendo pecadores e convivendo com a nossa natureza pecaminosa. Você pode adquirir o livro Famílias em Paz com todas as nossas devocionais pelo site www.pendãoreal.com.br.